Fala pessoal, beleza? Eu tô gravando isso aqui em cima da hora porque eu acabei excluindo o vídeo de introdução, então tô tendo que refazer de novo aqui durante a edição. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ver os testes de integração dos clients, tá? Que é a chamada da nossa aplicação para outras aplicações através do HTTP, tá? Chamadas REST. Para isso a gente vai, para fazer as chamadas, eu configurei um Fagin Client, tá? Então a gente vai testar em cima disso, utilizando o Mock Server, que é uma API de testes muito legal, muito fácil de usar e muito robusta também, tá? Então é bem intuitivo de mexer, vai ser bem facinho e sem enrolação. Então vamos lá pra mão na massa aí que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Bom, eu preparei aqui o nosso cenário de teste, tá? Eu criei aqui um novo domínio que vai ser de partidas, tá? Então a gente vai ter uma chamada aqui para um serviço externo. A gente tem o nosso client, que é um Fagin Client, que vai fazer uma chamada para um serviço externo, tá? Que vai respondendo /matches aqui nessa URL que a gente tem configurado aqui no Application Properties, tá? Então no localhost na porta 3000 é para ter esse serviço match funcionando, tá? Eu criei ele, uma simulação, na verdade, desse serviço, utilizando o Mock Server, tá? Então, cd desktop, se eu fizer um JSON server --watch db JSON, ele vai criar um servidor para mim, tá? Que vai ser configurado com os JSON que tem dentro desse arquivo aqui, ó. Então a gente tem aqui o matches, ele vai retornar uma lista de match, tá? Contendo cada um objeto aí que vai representar um match, tá? Que vai ser o ID do match, o ID do time, que é o host, né? Que é o anfitrião, o time convidado, que é o time de fora, e quanto tempo durou a partida, tá? Então essas são as informações aí de partida que a gente tem. E a gente tem a representação desse cara aqui nessa classe chamada match. Então o ID, o team host ID, o team guest ID e a duration in minutes. Tá, e a gente usa o Fagin Client. Para a gente usar o Fagin Client, a gente precisa ter a importação aqui do Spring Cloud, tá? Starter Open Theme, tá? E para os testes a gente vai usar o Mock Server, tá? Então vai precisar dessa importação aqui também, dessa dependência. Bom, e como que funciona, né? O mapeamento pelo Fagin é igual ao que a gente faz nos nossos controllers. Então a chamada no outro serviço é um get, tá? Ele espera receber como request param, que é os query params, um team ID, que vai ser o ID do time, tá? E aí ele vai retornar a lista dos matches, né, das partidas desse time. Então vai retornar uma lista com o status 200 ok. Tem um segundo cenário, que é um método post, tá? Ele vai retornar se der sucesso como created, e ele recebe um time no body da requisição e retorna aqui um ticket, que vai ter um ID. Esse ticket é como se fosse um bilhete, é como se fosse uma criação aí né, a subscrição aí para um campeonato. Então, ó, esse é o meu time com os meus jogadores e eu quero me cadastrar nesse campeonato, né? Essas são as duas comunicações que a gente vai testar, tá? Então, para isso, a gente vai precisar configurar aqui, igual a gente tem no nosso Application Properties. No nosso Application Property Test, a gente vai ter a mesma configuração. Eu só mudei a porta porque eu já observei um comportamento que o Mock Server tem, é que se a URL está apontando para um ambiente existente, ele vai bater naquele ambiente, tá? Então se por um acaso sua URL não deu match na hora que a gente está fazendo o teste, ele vai tentar executar isso e vai bater. Se você tiver uma aplicação em produção, por exemplo, ele vai tentar bater nessa aplicação em produção, porque a URL está correspondente, o serviço está correspondente, tá? Então ele acaba dando, sei lá, algum 404, algum erro, porque provavelmente o ID que você está testando, está usando durante os testes, não existe lá no banco de dados de produção, mas é uma chamada que vai acontecer da forma real, então a gente tem que tomar cuidado. Então sempre alterar a porta aqui, uma porta fictícia que não vai ter nada rodando, porque aí você tem certeza que se ele bater nesse lugar aqui vai ser o Mock Server só que vai estar respondendo, tá?
Então vamos lá para o teste. Eu deixei aqui uma classe pronta, uma classe de teste, tá? E aí a gente vai precisar do nosso Spring Boot Test. A gente vai precisar configurar aqui o test instance per class. Isso para otimizar aí a performance da execução do nosso teste, né? Porque o comportamento padrão de um teste é ele criar a classe a cada método de teste. Com esse aqui, ele vai executar todos os testes de uma vez em uma classe só, tá? E a gente consegue limpar o nosso mock server a cada before each que a gente vai ter. Então, a cada teste a gente reseta esse server, então a gente não precisa criar o server de novo. Aparentemente o mock server ele é meio pesado para subir, e aí se a gente deixasse ele criar esse mock server em todo o teste, talvez faria com que os nossos testes demorassem para serem executados, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar é instanciar então o nosso mock server, né? Então a gente vai precisar aqui de um private chamado client and server, tá? E esse client server, na verdade, ele vai ser o cara que vai ficar escutando as requisições. Então eu vou chamar ele aqui, ó, de match service, tá? Ele vai representar o nosso match service. Aqui a gente vai criar aqui então um before each, tá? Então public void, vou chamar esse cara de reset, porque ele vai chamar o match service.reset, tá? De cada serviço que você tiver, você vai chamar o reset dele aqui. A gente vai ter um before all, vai ser o start. E aí o nosso match service vai receber um client and service.start client and server. Aí a porta a gente passa a mesma que tem no nosso teste, tá? Tá configurada lá no nosso teste. Beleza, então ele vai subir um servidor na porta 4000, tá? E aí quando a gente fazer a chamada, a gente vai estar apontando para essa porta 4000. E aí a requisição vai cair no nosso serviço mock server, tá? E a gente vai precisar de um after all, vou chamar de stop, e a gente vai fazer um stop na aplicação. Então o before each vai resetar, né, todos o server em si, ele vai apagar todos os matches que a gente ia esperar, todos os statements, e aqui ele vai finalizar o serviço da forma correta, tá? Então depois que ele terminar todos os testes. Com isso a gente já pode começar a testar. Então quem que a gente vai testar vai ser o nosso match service. A gente vai precisar dele aqui injetado. Então o match service não, match client, né? E a gente pode criar aqui o teste. Beleza, então como que funciona? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é ensinar o nosso match service a como ele vai funcionar. Então quando ele receber uma request, tá? Então o if, a primeira coisa que a gente passa é o if methods, né? Qual que é o método? Então o método get, o if query param, que vai ser o team id, qual que é o valor dessa query param? Vai ser 1. O que mais que a gente precisa testar aqui, tá? Então ele vai receber um parâmetro, uma query parâmetro, vai ser um método get, tá? Então a gente já acho que já tem tudo que a gente precisa. Aí ele vai fazer um responde, tá? Então http response with body. Aí o body a gente vai precisar de um cara chamado Object Mapper, tá? E a gente vai usar ele para criar um JSON pra gente. Então um mapper.write value as string quem. Aí a gente vai criar agora uma lista, então vai ser um arrays, na verdade um collection, né? Collection
ponto singleton list of a new match. E aí isso, deixa eu ver se eu importei o match correto, beleza? Então vai ser o ID 1, o ID do time convidado vai ser 1, o ID do time anfitrião, na verdade, vai ser 1, o do convidado vai ser 2, e a duração da partida foi 90 minutos, tá? Aqui ele vai pedir para lançar uma exceção. E aí esse cara vai retornar uma string pra gente, vou chamar ela de JSON. Então nosso response vai retornar um JSON. Deixa eu só organizar isso daqui, beleza? Uma coisa que a gente precisa colocar é with content type, tá? Application JSON, tá? E acho que é só isso, tá? E o status, beleza? With status code de 200. Então aqui a gente ensina como o nosso mock server vai funcionar. Quando ele receber essa request, ele vai retornar essa resposta, tá? Então aí a gente executa agora o nosso match client, tá? Então find match, a gente passa o ID do time, né, que vai corresponder a esse 1 aqui. E aí é para ele retornar uma lista de matches. E aí eu vou fazer um assertions.assert matches.size, tá? Vamos ver se já vai rodar assim de cara. Ó, beleza, rodou, o teste passou. Vamos ver se a gente fizer isso aqui, ó, por exemplo, um post, se ele vai quebrar, né? A gente tem que fazer os testes e ver o teste quebrando também, é importante. Ó, não deu. Se eu colocar 2 aqui, ó, a gente está enviando 1 como parâmetro. E se ele receber 2, o que vai acontecer? Aí ele quebrou também, tá? Ele loga bastante erro. Mas olha, ele dá aqui, ó, um not found, tá? No expectation for. Aí para essa request ele não encontrou nenhuma expectativa, que é você não criou nada com o cara passando 2 aqui, entendeu? Na verdade o cara passando 1, porque o 2 é o que você está esperando. Beleza, então esse aqui é uma simulação aqui do método get. Vamos ver como que funciona o método post. Então o nosso cenário é o seguinte: nosso match service, quando um http request com o método post, tá? With body, aí o body tem que ser um time, então vamos criar esse cara aqui. Então vou usar o mapper, tá? De um novo time. Então team JSON request e aí eu passo esse cara aqui no nosso request. Vamos dar uma olhada lá no client de novo. Tá? A gente tem que enviar, falar qual, né, que é o content type. Então media type application JSON também. Aí vai responder com response. Aí esse response vai ter um content type application JSON,
com body. E aí a gente vai ter que criar o ticket, né? Então string JSON response, beleza? JSON response. Aí a gente faz a chamada para o nosso serviço. Então a gente vai passar aqui, a gente tem que passar um team, né? Então eu vou criar esse cara separado. Um team. Aí eu passo ele na criação do JSON aqui e para o serviço dessa forma. E aí a gente pode fazer um assertions.assert equals 1, sendo o ticket.getID. Eu vou criar esse getID lá no ticket também. Beleza, vamos rodar e ver se vai funcionar. Beleza, ó, ele já rodou, já funcionou, o teste passou e é bem isso, sim. Ele é o mock server, ele é bem fácil de utilizar. A gente fala como que vai ser a request, né? Como que durante a execução do nosso serviço essa request vai ser executada e qual é o retorno que ela deve fornecer para a gente quando isso aqui estiver correto. Então, quando isso aqui estiver correto, ou seja, a gente está testando nosso cliente, está passando corretamente os parâmetros da request, ele vai automaticamente retornar isso aqui para a gente. E se alguma coisa estiver diferente, ele vai sinalizar aqui para a gente no erro. Os logs desse mock server são bem extensos, então tem bastante coisa para ler. Então, se está dando erro em algum teste seu, leia com calma os logs, que ele é bem rico em informações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo sobre testes. Eu vou deixar para fazer o de testes da integração com filas mais para frente. Então, por enquanto, essa playlist acaba aqui. Demorou, galera? Valeu, falou e até!